São temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. A família como construtora de identidade, integradora de relações e vivências sociais, são dimensões que marcaram o debate da Conferência Olhares sobre a Família, que decorreu na Universidade Católica Portuguesa. Entre nós está a coordenadora do Instituto de Ciências da Família, doutora Helena Rebelo Pinto. Obrigado por estar uma vez mais aqui no programa Eclésia. Esta conferência levou até à Universidade Católica diversos peritos, especialistas de diversas áreas. Ali se falou muito da composição e coesão da família, uma unidade humana que não é igual, que vai sofrendo algumas mutações, mas que foram ali analisadas nas diversas intervenções. É verdade, Henrique, mais uma vez muito obrigada por este convite. Fico muito satisfeita de poder partilhar com o nosso público aquilo que foram os eixos fundamentais de reflexão da conferência. De facto, como disse, congregou diversos especialistas que trataram de diversos temas que preocupam não só as famílias como também os estudiosos e, portanto, fazendo jus àquilo que é a vocação multidisciplinar da ação do Instituto de Ciências da Família. De facto, é verdade, se me perguntasse quais tinham sido os tópicos fundamentais, e estive a pensar nisso antes de vir para cá, e embora seja muito difícil fazer um resumo, não é, daquilo que foi a riqueza, não só das pessoas que apresentaram os seus estudos, como também da riqueza do debate com a audiência, que foi muito viva e muito participada, mas eu diria que houve três grandes linhas de reflexão. Uma, como disse muito bem, sobre a composição da família. É fundamental perceber-se hoje o que é que são as famílias, como é que elas se descrevem, como é que elas se compõem, porque houve alterações nesse sentido. Também, como referiu, a coesão das famílias, isto é, perceber quais são os elementos fundamentais da rede de relacionamento e de interajuda que constitui a identidade da própria família. E, por outro lado, procedeu-se também de uma maneira bastante viva e bastante minuciosa à análise daquilo que são os fatores internos e externos que contribuem, digamos, para a situação que nós vivemos. E esta análise é fundamental para que depois aquilo que se faz com as famílias, todas as intervenções públicas e privadas e aquilo que são, digamos, se englobam numa designação genérica, às vezes um bocado ambígua das políticas de família, para que elas não sejam, digamos, o resultado de posições ideológicas extremadas, mas que sim sejam fundamentadas naquilo que é a realidade das próprias famílias, que não têm partidos políticos, não é? E que, no fundo, são a vida da própria sociedade. Essa é a ação do Instituto de Ciências da Família. É um observatório, de alguma forma, e um coordenador de trabalhos que realmente se centram o seu esforço no descobrir em cada momento o que é realmente a família e o que é que ela está a necessitar. Sim, claro que o Instituto é um observatório, mas é mais que um observatório, na medida em que procura também, além desse eixo de investigação que corresponde à função do observatório, como disse, tem também uma função de formação dos próprios técnicos que trabalham com as famílias nas mais diversas áreas. E, portanto, além do estudo, tem também uma vocação de intervenção. Mas, de facto, os estudos são fundamentais para se perceber o que é que se passa. Estava a pensar, por exemplo, em relação ao que é que se disse sobre a composição das famílias, que se alterou muito. Alterou-se em relação ao número de filhos que as famílias têm. Aquilo que eu estou a dizer tem sido abordado por muitos especialistas, mas no fundo também se refletiu nos trabalhos da conferência, como é normal, o que tem naturalmente a ver com as questões da natalidade que tanto preocupam o nosso país e que de facto são uma questão central do mundo ocidental e em Portugal, onde a situação é mais grave. Isto naturalmente que se prende com a diminuição dos casamentos, com o facto dos casamentos serem mais tardios. Comparado, por exemplo, com 1990, as pessoas estão a casar em média 5 anos mais tarde, o que é bastante, não é? Numa década e meia, a redução do número de filhos que tem a ver com o controle da natalidade, o aumento do número de abortos, quer dizer, é todo um conjunto de elementos que explicam o que é que se passa com a natalidade. Mas temos, por outro lado, o aumento do número de pessoas mais velhas que decorre de uma situação excelente e de uma conquista da nossa sociedade atual, que é o prolongamento da vida humana, não é?
E, portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos hoje agregados familiares mais restritos, se compararmos aqui com umas décadas atrás, temos as chamadas famílias alongadas, enfim, por contraponto às famílias alargadas daqui a umas décadas atrás, portanto, famílias em que coexistem várias gerações, e temos também recomposições familiares e modelos alternativos de família. E, mais recentemente, há um outro elemento muito importante da composição do mundo familiar que tem a ver com a mobilidade. Com a mobilidade não só social, das pessoas que vão viver para outros países, como também da mobilidade profissional. Portugal tem sofrido isto por questões de imigração há muito, já, enfim, em vários períodos, sofreu, como sabe, não é um país de imigração, mas atualmente tem realmente também o fator de mobilidade profissional, também altera a composição das famílias. Estamos a revisitar novamente a década de 50, 60, em que ficavam mães e filhos e os pais partiam para trabalhar noutros países. Há muita gente a sair de Portugal agora. Já vem desde as cruzadas, não é? E veio por aí fora em várias épocas. O sair, um membro da família sair altera o funcionamento da família. Altera. Normalmente não se encontra hoje uma família em Portugal que não tenha alguém no estrangeiro, ou a trabalhar, ou a estudar, e as pessoas muitas vezes o fazem por razões de sobrevivência económica, outras vezes também por procura de novas oportunidades. E, portanto, isto muda a composição das famílias e é com esta realidade nova que nós temos que olhar para a família e trabalhar com ela. Na altura, eu falava com um dos participantes nesta conferência também e ele referia-me a importância da família como este cimento social, digamos assim. Quando a família se desagrega, é um dos grandes fatores que, por exemplo, levam as pessoas à rua, a ficarem desamparadas e sem referências. Portanto, a família é central, é fundamental no manter as pessoas unidas, ao fim e ao cabo, a viver em condições dignas que lhes assistem. Muitas das pessoas que estão na rua, alguns dos sem-abrigo, são vítimas de famílias destruturadas, desagregadas. Eu penso que virá também aqui a professora Teresa Lima de Monteiro, que fez esse estudo e o apresentou, e terá a oportunidade de falar com ela. Mas isso remete para uma questão um pouco mais vasta, que é o tal leste que referia ao princípio da coesão da família. De facto, a família é, digamos, uma inevitabilidade na nossa sociedade. A sociedade organiza-se por famílias, não é? Por redes de parentesco, por redes de afinidade e também, em alguns casos, por redes de adoção, não é? Portanto, são os três modos de constituição dos laços familiares. E o que é que nós assistimos atualmente, e temos que ter isso em consideração? Um aumento do número de divórcios, sem dúvida nenhuma. Todas as estatísticas são conhecidas. Essas rupturas familiares tendem a ser mais frequentes nos novos casamentos, nos casamentos mais recentes. Portanto, há uma percentagem muito elevada de rupturas de laços, digamos, conjugais entre o homem e a mulher e os membros do casal. Mas há também, em termos da coesão familiar, um aumento dos conflitos entre pais e filhos. Quer dizer, nós assistimos hoje a uma conflitualidade familiar que é patente não só nos casos de violência doméstica de que ouvimos falar, talvez houvesse mais também e não se soubesse, mas a verdade é que hoje em dia se trata de um crime público, é de tal maneira importante que é considerado um crime público, mas também a própria relação da autoridade de pais e filhos numa situação que é uma situação muito ambígua, que é o facto de se cultivar uma autonomia crescente dos adolescentes e dos jovens adultos, ao mesmo tempo que se verifica uma dificuldade de exercer essa autonomia, portanto, de se tornar independente economicamente e em termos de habitação dos próprios pais. E isto realmente é gerador de conflitos. E, por outro lado, se me permite, em termos da coesão familiar, também me preocupa muito aquilo que é o novo conflito de gerações. Porque o conflito das gerações já foi trabalhado há umas décadas atrás pela Margaret Mead, não é? Até deu origem a um livro muito célebre, mas na verdade é que nós temos hoje um conflito de gerações relativamente a direitos e deveres que têm os mais velhos e os mais novos, e que é patente, por exemplo, na questão da análise das pensões de reforma e dos contributos para a segurança social, etc, etc. E, portanto, isso são fatores que afetam muito aquilo que é a coesão da família, que no fundo vive da proximidade até a própria física,
solidariedade em que as gerações deviam vive olhar. Não só da proximidade e dos laços de parentesco, mas vive da solidariedade que é inerente a essa relação. Muito bem. Doutora Helena Rebelo Pinto, muito obrigado por ter estado connosco e partilhado, ao fim e ao cabo, a riqueza do debate desta conferência, dos olhares sobre a família. Que ela seja inspiradora de novos estudos e de uma reflexão reorientada para aquilo que é preciso fazer para a família, porque muitas vezes a família é vista como um problema que deve ser objeto de políticas, mas na realidade a família é a solução para muitos destes problemas que aqui referi. Exato. Muito obrigado.